A lei moral, a moralidade é uma convenção humana ou é um código moral que Deus implantou no coração de todo ser humano? No vídeo de hoje vamos abordar este tema sobre os princípios e absolutos morais que existem na mente e no coração de todo ser humano, independente da cultura em que ele vive. Vamos abordar esse tema e vamos mostrar que a convenção humana, os absolutos morais, é algo do Criador para com o ser humano. Foi algo que Deus instalou no coração e na mente de todo ser humano, uma lei moral. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E sem enrolação, vamos ao assunto do vídeo. Vejam o que está escrito em Romanos capítulo 2, do versículo 12 ao 15. Lá nos mostra que a lei moral foi implantada por Deus no coração de todos os seres humanos, até mesmo dos pagãos. Não é por acaso que mesmo um ateu, não acreditando na Bíblia, ele faz questão de seguir os princípios morais que estão na Bíblia. Veja o texto a seguir. Lá diz, abre aspas, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são só os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, porém os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. As leis morais são valorizadas pelas pessoas de diferentes épocas, culturas e nível intelectual. Por exemplo, tanto o cristão quanto o ateu, muçulmano, índio, judeu, hinduísta, budista, xinoísta e etc., apesar de possuírem visões de mundos diferentes, acreditam que é errado a prática do incesto. Embora eu sei que haja algumas exceções, tem que haver uma mente moral suprema que defina essencialmente o que é certo ou errado e que tenha implantado isso em todos. Sem um legislador, não existem os princípios morais dos 10 mandamentos registrados em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17. Consequentemente, o mundo viraria uma bagunça, pior que já é, pois cada ser humano poderia definir quando é certo matar, um que é e um que não é adulterar, e um que é e um que não é o roubo, ou um que é ou um que não é a cobiça, e por aí vai. Portanto, não há padrão moral objetivo sem Deus, e um ateu ou agnóstico precisa provar que certos conceitos morais absolutos surjam através de processos macroevolutivos, sendo que na macroevolução, através de seu conceito de seleção natural, não há lugar para a moral objetiva. É tarefa para o descrente justificar a existência de um código moral no interior do ser humano, sem a existência de um legislador para implantá-lo. Então, neste vídeo agora, vamos abordar e citar alguns argumentos ateísticos dos ateus contra a origem divina da lei moral. Alguns ateus tentam questionar, dizer que a lei moral não é, no caso, vinda e oriunda de um legislador, de um criador, no caso Deus. Eles dizem que a lei moral, os objetivos morais, é uma convenção humana, vindo de há muito tempo através das sociedades, das culturas e etc. Então vamos adentrar um pouco sobre esse assunto. A argumentação ateística é variada e ao mesmo tempo insustentável, como falou C.S. Lewis, ex-ateu e que se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. Refutou cada um desses argumentos em seu livro Cristianismo Puro e Simples, parte 1, publicado no Brasil pela Martins Fontes. A seguir, vamos apresentar uma curtíssima parágrafo de refutação a cada um dos princípios argumentos dos ateus. O primeiro argumento é que eles dizem que a lei moral é um instinto coletivo. A lei moral não pode ser o resultado de algum tipo de instinto coletivo, senão um impulso mais forte dentro de nós que nos levasse a fazer coisas mais, sempre seriam vitoriosos. Além disso,
todos os nossos instintos sempre seriam certos e sabemos que isso está longe de ser verdade. O segundo argumento é que a lei moral é uma convenção social. Nem tudo que se aprende por intermédio da sociedade está baseado em convenções sociais, como, por exemplo, a matemática ou a lógica. Da mesma maneira, a lei moral também não é norma social, pois se o fosse, as mesmas leis morais não teriam existido praticamente em todas as sociedades passadas e presentes. Quando as pessoas falam em relativismo moral, não é difícil levá-las a concluir que essa afirmação é na realidade da boca para fora. Pergunte a elas o que pensam da prática hindu em queimar viva uma viúva no funeral do marido. Leve-os a pensar se o abuso infantil pode deixar de ser abuso dependendo da sociedade, sendo que não importa em que contexto tal criança viva, ela sempre será prejudicada pelo abuso. Esse tipo de coisa sempre será errado. O relativismo moral é injustificável, inconsistente, inconsequente, ilógico, improvável e fruto de uma consciência confusa por não ter Deus na vida. Em suma, o relativismo moral é uma aberração, uma ofensa à inteligência e um verdadeiro culto prestado à insensatez. Portanto, a lei moral é algo intrínseco ao ser humano. E se os valores morais sempre existem, logo Deus existe. Apenas um ser moral que transcende a sociedade pode dar razão para a existência de princípios morais universais, pois nas diferentes culturas há práticas amorais, exemplo, queimar uma viúva viva durante o velório do marido, que só podem ser condenadas se existir Deus como padrão moral absoluto e transcultural. Outro argumento é que a lei moral faz parte das leis da natureza. A lei moral não deve ser identificada com as leis da natureza, porque estas últimas são descritivas, ou seja, são, e não prescritivas, deveriam. Como são as leis morais, não devemos confundir as duas leis. A lei moral é um capricho humano. Esse também é outro argumento utilizado pelos ateus, de que a lei moral é um capricho do ser humano. Mas esta afirmação é falsa, porque não podemos nos livrar da lei moral, inclusive nas situações em que o se livrar dela seria interessante para nós. Além disso, se fosse um capricho humano, todos os juízes e valores perderiam o seu significado, inclusive afirmações, abre aspas, é errado matar ou o racismo é errado, fecha aspas. Outro argumento bastante utilizado é que a injustiça desabona o legislador moral. Porém, a principal objeção ateística contra a existência de um legislador moral perfeito é a existência do mal. Os ateus alegam que, se o mundo é imperfeito, não pode existir um Deus absolutamente perfeito. C.S. Lewis deu uma resposta ao ponto quando argumentou que a única forma pela qual poderíamos saber se o mundo é imperfeito é tendo um padrão absoluto de justiça para que possamos compará-lo com as injustiças do mundo, para sabermos que elas são realmente injustiças. O ser humano, por natureza, acredita em algo. O ateu acredita que Deus não existe, por isso não há escape. O ateu é um grande crente com mais fé que nós, cristãos, pois crê que o nada pode trazer algo à existência. Como diz também C.S. Lewis, quando na época que era ateu, abre aspas, ele falou, o meu argumento contra Deus era que o universo me parecia demasiadamente cruel e injusto. Porém, de onde foi que eu tirei essa ideia do justo e injusto? Um homem jamais pode afirmar que uma linha é torta se não tiver algum tipo de noção do que é uma linha reta. Assim, na minha própria tentativa de provar a inexistência de Deus, em outras palavras, que a realidade como um todo era sem sentido, descobri que eu era forçado a considerar uma parte da realidade, ou seja, a minha ideia de justiça estava cheia de sentido. Consequentemente, o ateísmo passou a ser demasiadamente simplista para mim.
C.S. Lewis escreveu isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples, no capítulo 45 e 46 da versão inglesa. Portanto, o mal que existe no mundo, logo de provar que Deus não existe, pressupõe a existência dele, pois se Deus não existe, com seus padrões morais absolutos, como saberíamos o que é o mal? Novamente, precisamos passar a responsabilidade ao ateu em provar que preceitos morais podem surgir como fruto do acaso cego e não através de um preceptor. Se alguém tem que provar algo, é o ateu, dando-nos boas razões para a não existência de Deus, a não existência do legislador, da lei suprema que está dentro de cada um de nós. Então, é mais que plausível e lógico saber que existe uma lei moral em nossos corações, em nossa consciência, que foi implantado pelo Criador, o legislador dessa lei. Então, aqui nesse vídeo, refutamos alguns argumentos que alguns neo-ateístas utilizam sobre a questão dos absolutos morais. Espero que você tenha compreendido e entendido esse assunto, certo? Se gostou do vídeo, deixa seu like e deixa seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir, certo? Você que é ateu também e que discorda de alguma coisa aqui deste vídeo, você escreve abaixo no que discordou com argumentos plausíveis, certo? E também você que é cristão e gostou, deixa também seu comentário para a gente poder interagir, tanto com ateus como cristãos. Estamos aqui para aprender um com outros e vamos, no caso, expor os nossos conhecimentos para que a gente possa debater com total respeito e empatia pelo próximo. Então, terminamos aqui este vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos grandemente e até o próximo encontro.